Olá, tudo bom? Vou fazer uma pergunta para você. Você já se pegou com pensamentos intrusivos? Pensamentos negativos que te vêm, que você não sabe nem explicar por quê? Pensamentos de dor, de rejeição, de depressão, de mágoa, de medo. Você deve expurgar esses pensamentos, expulsar esses pensamentos no máximo em 5 segundos. 5 segundos. Por quê? Porque senão eles viram registros, eles ficam registrados. Existe um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. E ele acontece em 5 segundos. Então, quando você tem esses pensamentos e você acredita no afã da emoção, você acredita que esses pensamentos são verdadeiros, você registra eles e eles passam a ser traumas. Então, se você consegue em 5 segundos expulsar esses pensamentos, você evita esse trauma. Portanto, esses traumas, eles não podem ser apagados, mas eles podem ser reeditados e podem ser circundados com novas experiências positivas ao redor desse núcleo traumático. Então, se você puder evitar, melhor, né? Melhor do que ter que fazer esse trabalho depois. Então, eu vou te explicar, vou te ensinar um exercício que funciona para muita gente, funcionou para mim, para você conseguir lembrar, conseguir expurgar esses pensamentos intrusivos em 5 segundos. Mas antes de te explicar esse exercício, deixa eu te falar uma coisa muito importante. O passado explica o presente, mas jamais vai explicar o seu futuro. A pessoa vitimista, ela tira a possibilidade de protagonismo da sua própria vida. Então, muito cuidado com a história que você está contando para si mesma, muitas e muitas vezes. Isso é muito importante. Então, vamos para o exercício. Você vai pegar essas liguinhas, você vai colocar no pulso, quantas você quiser. Eu vou colocar 3 aqui, assim. Você pode colocar uma também se você quiser. E toda vez que esses pensamentos intrusivos te invadir a mente, trazendo coisas negativas, não importa o assunto, você vai pegar essa liguinha, vai esticar a liguinha e vai soltar com força, para você sentir a dor da estilingada. Nossa, que coisa maluca, né? Mas eu vou te explicar. Nós fazemos tudo o que fazemos por 2 motivos. Buscamos o prazer e fugimos da dor. Então, quando você associa um pensamento, uma ação, algo à dor, o subconsciente entende que toda vez que ele produz aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos intrusivos, ele sente uma dor física. Então, ele vai evitar, porque ele não quer sentir a dor. Ele vai evitar pensar, porque ele começa a associar, poxa, toda vez que eu tenho um pensamento desse, eu sinto dor. Portanto, eu não gostei de sentir dor, eu não vou mais pensar. Isso demora um pouco, isso vem com a repetição. Repetição que é a mãe do sucesso, certo? Então, toda vez que você tiver o pensamento negativo, você vai fazer 2 coisas. Você vai puxar o elástico, você vai puxar a liguinha e você vai pensar o contrário. Você vai dizer, isso é mentira, e vai soltar. Vou te dar um exemplo. Eu sou burra. Mentira, eu sou muito inteligente. Eu sou lerda. Mentira, eu sou muito rápida. Entendeu? Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo
intrusivo, você vai sentir dor e vai falar essas palavras. É mentira, eu falo a palavra positiva. Entendeu? Qualquer dúvida, deixa aqui sua pergunta abaixo que eu te respondo. E se você conhece aquela amiga que está sempre falando coisa negativa, que está sempre com pensamentos malucos, manda esse vídeo para ela. Quem sabe a gente possa ajudá-la um pouquinho. Não é verdade? Até mais! Ah, você pode estar se perguntando, por quanto tempo devo usar? Depende. Eu vou te contar o meu caso. Eu, sem saber o que ia acontecer, coloquei 6 dessas aqui no meu pulso. Quando o mentor disse, você pode pôr quantas você quiser, e estava lá à vontade, falei, eu vou pôr logo um montão, né? Fui 6, eu não sabia o que ia acontecer, né? Aí, eu tinha nessa época muitos pensamentos intrusivos absurdos, pensamentos assim que não tinha nem razão de ser. Um exemplo, eu entrava no ônibus, nessa época eu morava no Rio, eu entrava no ônibus e eu dizia assim, pensava, né, assim, aí se alguém entrar nesse ônibus e roubar todo mundo? Aí se ele colocar todo mundo deitado no chão? E se na hora de eu descer do ônibus eu cair, levar um tombo e ir com a cara no chão, estragar toda a cara? E se eu, sabe, esses pensamentos absurdos que não tem, né, noção, não tem razão de acontecer. E isso me incomodava muito e era muito recorrente. Então eu fui no Mastermind e, e aconteceu isso. E eu coloquei 6, assim, um monte. Quando eu fiquei sabendo o que era para fazer, eu falei, caramba, coloquei 6, né? E aí eu fazia com força, porque realmente eu queria me livrar daquilo. Eu fazia com muita força, né? Fazia com muita força. O meu pulso aqui, ó, chegou a ferir, chegou a fazer ferida. Eu mandei até foto para o pessoal do grupo para mostrar, né, que eu realmente estava fazendo. E o mais interessante é que realmente esses pensamentos intrusivos foram diminuindo e, interessantemente, as liguinhas foram desaparecendo, elas foram se arrebentando, porque a gente não tirava nem para o banho. Então elas iam arrebentando, iam sumindo e eu não percebia, eu não vi nenhuma cair. Até que um dia eu tive um pensamento intrusivo e tinha só uma. E eu falei, nossa, cadê o resto? Arrebentou e eu nem percebi. Quer dizer que realmente eu fui usando e elas foram indo embora e eu fui diminuindo esses pensamentos e eu não percebia que elas estavam diminuindo. Até que eu tive um pensamento intrusivo e fui fazer o exercício e vi só tinha uma. Eu falei, caramba, só tem uma? Como isso aconteceu que eu não vi, né? E aí eu fui no banho e eu percebi que ela estava bem velhinha, né? Mas eu falei, as outras foram sozinhas, essa também vai. E foi a última vez que eu a vi, nunca mais vi a liguinha, que ela sumiu, não vi quando, e também nunca mais tive esses pensamentos intrusivos, graças a Deus. Então, assim, funciona. Por quanto tempo? Não sei, vai depender de você, do seu uso, de quantas você colocou. Se ela arrebentou e você ainda tem pensamento intrusivo, coloca mais uma, mais duas, mais 3. Você vai entender qual é a sua necessidade. Tá certo? Boa sorte! Vamos às liguinhas!